E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de classes especiais. Eu tô aqui no nosso caderninho Notion para mostrar para vocês que eu realmente mudei as aulas. Antes, o conteúdo de classes especiais estava aqui dentro dessa página de data e arquivos, mas para não ficar um conteúdo muito maçante, né, vários assuntos em uma mesma aula, eu resolvi mudar e criar essa outra página chamada classes especiais. Então, vamos embora, vamos lá para o conteúdo. Bom, galerinha, eu já criei aqui o nosso arquivo, o nosso projeto, na nossa pastinha JEDs e blá 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 blá, vocês já sabem criar, né? E aqui, se eu vir aqui no Source, clicar com o botão direito, vir em New em Java Class, vocês vão perceber aqui que existem é, vários tipos de classes. E bom, existe a classe que é uma classe chamada interface, um tipo chamado record, enum, annotation e exception. Nessa aula, eu vou falar sobre a interface, a record e a annotation. A enum eu já passei na nossa aula de tipos de dados. E a exception eu vou deixar para mais tarde, para quando a gente estiver desenvolvendo já com o Spring Boot. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a interface. Então, vamos criar uma interface chamada animal. Lembrando, sempre com acento maiúsculo a primeira letra. Ok, o que é uma interface? Eu quero que vocês pensem uma interface como um contrato. Esse contrato, as suas outras classes, elas têm que seguir. Então, eu quero que vocês pensem no animal. O animal, ele pode ter, por exemplo, um som que ele emite. Ok. E cada animal vai emitir um som diferente. E também, esse animal, ele pode se alimentar de outras coisas, de várias coisas, né? No caso, ele pode ser carnívoro, onívoro e assim por diante. Então, a gente vai aqui nessa interface animal declarar os métodos que a gente vai utilizar nas nossas classes. Então, vamos lá. Na interface, a gente vai declarar os nossos métodos. A gente tem que colocar, primeiramente, o retorno dele, né? No caso, se ele vai voltar inteiro, se vai voltar double. No caso, a gente vai printar na tela, então vai voltar um void. E aí a gente coloca o nome desse método. No caso, é emitir som. E ok, a gente já pode fechar com um ponto e vírgula. O nosso outro método que eu acabei de falar é sobre o que o animal vai se alimentar. Então a gente vai também criar, ele também vai voltar void, e no caso vai voltar se alimenta de quê, né? Alimenta. Ok, e aqui a gente vai fechar também. Ok, agora a nossa interface está pronta e a gente vai implementar essa interface nas classes que a gente vai criar. E no caso, serão animais. Então, vamos criar o nosso primeiro animal, que também é uma classe. Vem aqui no Source, New, Java Class e cria um animal chamado Guepardo. Ok, criado o Guepardo, vamos criar um outro, rapidão. Source de novo, New, Java Class e aqui o nosso animal é o Panda. Vamos voltar aqui pro Guepardo. E aqui, galerinha, eu lembro vocês, né, que a gente vai assinar um contrato. As nossas classes vão assinar um contrato, a interface é um contrato. Então, para isso, aqui na nosso public class, a gente tem que implementar esse contrato. Então, como que a gente faz isso? Depois do nome da nossa classe, a gente escreve implements e aqui chama a nossa interface, no caso é animal. Ele está reclamando porque a gente não tem os métodos necessários. Lembra que é um contrato, né? Eu não estou com o emitir som, nem com se alimenta de aqui na nossa classe. Como public void mesmo, o nosso é emitir som. Ok, viu que até ficou azulzinho aqui. E aqui eu preciso dar um system out, né? Que no caso é o som do guepardo, né? Sei lá, não sei se é um guepardo que faz isso, né? E também é, o nosso outro método chamado se alimenta dele. No caso aqui, né, eu vou colocar o sysout mesmo falando que ele é carnívoro. Mas aqui, pessoal, no nosso código tá faltando uma coisinha, e é uma anotação que eu vou explicar já já, que se chama override. Basicamente, essa anotação ela vai sobrescrever
o nosso método que está na nossa interface. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, uma superclasse chamada animal também, e esse animal tem um emitir som, que é um emitir som assim em geral, ou seja, genérico. Então, por exemplo, aqui é um au-au de um cachorro. Mas o nosso guepardo, ele não faz au-au, ele faz war. Então a gente precisa sobrescrever esse método pai. E aí a gente usa essa notação para avisar o nosso compilador que esse método vem de um método pai. E aí torna-se uma boa prática você colocar esse override. Beleza, pessoal? Então, um override é uma anotação que que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, que faz com que eu sobrescreva o meu método pai, o método da minha classe ou da minha interface, né? No caso, a gente está utilizando a interface pai, que no caso é o se alimenta de e o emitir som. Agora, nós já podemos vir para o nosso Panda e fazer exatamente a mesma coisa. A gente pode colocar aqui o nosso implements, para a gente fechar o nosso contrato com o animal. E algo que eu queria mostrar para vocês é que aqui a gente fez à mão, né? Mas aqui no nosso Panda a gente já pode usar do nosso IntelliJ, usar da nossa IDE, que já identifica o nosso erro, e a gente colocando o mouse aqui em cima, aparece aqui uma solução para o nosso erro, né? Que no caso é o Implement Methods. Então a gente clica aqui, e aqui ele já vai implementar os nossos métodos com o override, inclusive. Para ver que é tanto uma boa prática usar o override. E aqui a gente já pode, né, a gente já tem os nossos métodos para a gente sobrescrever, para a gente mudar. Aqui então a gente pode colocar o nosso sysout, que é do nosso amiguinho Panda. E eu pesquisei na internet, alguns pandas fazem au-au. Exatamente, au-au. Bom, eu vou acreditar na internet e no nosso amigo ChatGPT e vou colocar aqui que ele faz au-au. E também os nossos amiguinhos pandas são herbívoros. Sim, são herbívoros. Então a gente vai colocar aqui que ele é um animal herbívoro. Ok. Então, nossa classe, né? Já terminei a explicação da nossa classe. Nossa classe é exatamente um contrato que vocês vão utilizar, vocês vão fechar com as suas classes para poder utilizar dos métodos. E esses métodos têm que ser implementados. Palavrinhas-chave que você tem que lembrar. O implements, para você implementar essa interface. E o override, né? Que é a nossa anotação, para você sobrescrever os métodos pais, que no caso é da nossa interface animal. A gente pode ir na nossa main só para instanciar, né? Instanciar o guepardo e printar na tela, né, as informações do guepardo e o panda, né? Então aqui o guepardo ponto se alimenta de, né? E o emitir som dele. E aqui a gente vai só trocar aqui pelo panda. Para vocês verem que vai mudar, né? Que a gente sobrescreveu, então vai mudar aqui a nosso print, né? Ok, pessoal, isso é a interface. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o record. O record basicamente é uma maneira rápida da gente criar as nossas classes. Então a gente vem aqui no source, new, java class e coloca aqui que é um record. Aqui eu vou colocar um usuário, por exemplo. O record, ele tem uma estruturação um pouquinho diferente. Dentro aqui desses parênteses, vocês vão colocar os nossos atributos. Então, por exemplo, string username, né, um usuário. E aqui, uma string senha, né. Pronto, acabou. Esse é o nosso record. Mas o que tem por trás desse record? Ele basicamente cria construtores, getters, hashcode e toString, se eu não me engano, para essa nossa classe. Mas, né, tem um contra aí, que é basicamente ele é imutável. Quando eu vou instanciar o nosso usuário mais para frente, eu não vou conseguir trocar a senha dele, por exemplo. Eu não vou conseguir trocar o username dele, por exemplo.
ele é bastante usado quando a gente vai fazer DTO, que é basicamente uma máscara para o nosso usuário não acessar diretamente o banco de dados. Isso é algo que vocês vão ver mais para frente com a introdução do Spring Boot, né? Então, se a gente vier aqui na nossa main, né? Eu estou fazendo esse código aqui inteiro tudo junto, mas é só para vocês entenderem, né? Aqui eu já estou falando sobre o record. Se eu vier aqui no usuário, instanciar um usuário 1, né? Por exemplo, usuário é a instanciação normal, né? Colocar o username que é o Pablo. E aqui a senha que vai ser 123. Se esse Pablo, por exemplo, ele quiser pegar a senha dele, colocar outra senha, ele não vai conseguir. A gente tem os setters, né? Que geralmente fazem isso. Outra coisa também é quando a gente faz os getters, geralmente é get senha, get username. Aqui no record vocês podem ver, né, que já é criado automaticamente, né? Eu não coloquei nada aqui. Aqui se eu já der um ponto eu já consigo ver aqui que é o que não é um get, né? É o nome do nosso atributo. E aqui, ó, aqui tem o toString. Eu não sabia que tinha. ToString. Enfim, então a gente tem que pensar bem quando que a gente vai utilizar esse recorde, né? Porque se o usuário não puder trocar a senha da nossa aplicação, é um problema, né? Vai ser senha única, username único. Então a gente tem que ver, geralmente, quando a gente vai utilizar o recorde ou não, né? Geralmente é com os DTOs. Bom, eu vou falar agora sobre as nossas anotações, né? E não tem muito o que falar, né? Anotação, como o nome próprio já diz, você vai anotar em algum trecho do seu código para poder fazer, para poder colocar alguma informação. No caso desse override aqui, ele não é necessário nesse caso, mas pensem assim, se vocês estão utilizando uma classe Guepardo que tem mais de, sei lá, 1000 linhas, 2000 linhas. Aí você precisa ver tem um método lá que você não sabe de onde foi tirado. Se tiver o override, você vai entender que aquilo dali vem de uma classe Py, que você pode fuçar e procurar, ou ver em alguma interface por aí que está sendo implementado. Só que sem esse método, você não vai saber de onde está vindo isso. Então, esse é o uso do override que a gente consegue utilizar. Vocês vão ver muito com Spring Boot que é utilizado muitas anotações para fazer muitas coisas. E vocês vão começar a acostumar a utilizar essas anotações. Algumas elas são necessárias, né? Vocês vão ver que elas são necessárias para utilizar. Algumas nem tanto, mas que, por uma boa convenção, você tem que utilizar. No caso dessa daqui, né, como eu falei, ela vai sobrescrever um método Py ou um método de uma interface. Ok? E bom, mais pra frente a gente vai ver sobre a classe de exceção, né? Que eu comentei também. E é isso. Essa aula de hoje foi uma aula um pouquinho mais rápida pra gente mostrar um código bem misturado, né? Com interface, com record, com outras classes também. E bom, até a próxima aula, pessoal. A próxima aula a gente vai falar sobre convenções da nossa linguagem, como que a gente cria um código convencional, né? Beleza? Valeu!